Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco. Hoje nós vamos ler um texto do nosso amigo J. Marques, que nos fala sobre a esperança. O nome do texto é Cântico da Esperança. Vamos lê-lo e em seguida nós faremos os comentários. Começa o texto falando o seguinte: quando você estiver triste, leia este texto. Às vezes, a poesia da dor corta a carne das nossas almas. Contudo, lembremos a lenda de Pandora. Certo dia, Pandora desobedeceu a Zeus e libertou todos os males do mundo. No entanto, quando ela olhou dentro da caixa, viu que uma luz esverdeada mantinha-se dentro dela. Ela pegou a luz nas mãos, notou que aquela luz transformou-se numa bela menina que lhe disse: "Eu sou a esperança. A dor a visitará diversas vezes. As lágrimas mancharão os teus olhos em inúmeras ocasiões. Apesar disso, não esqueça que no recanto mais escondido da tua alma, eu estarei para reacender os teus sonhos. Eu lá estarei para transformar os teus gritos de agonia em fogueiras de renovação. Eu lá estarei para dizer que seus entes queridos não morreram, estão mais vivos do que nunca. Quando a dor amenizar, não esqueças que sou a chuva de verão que refresca as brasas do teu desespero." Consolada pela esperança, Pandora timidamente sorriu. E um dia, quando a dor amenizar, a esperança será uma chuva de verão que refrescará as lágrimas do teu desespero. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que vivemos tempos difíceis, tempos nos quais estamos vivenciando uma luta, uma guerra urbana entre milícia e traficantes. Tempos nos quais estamos presos a pandemias que estão constantes no nosso planeta. Estamos também com a nossa situação econômica ainda muito conturbada, com um número cada vez maior de pessoas que estão em situação de miserabilidade, vivendo abaixo da linha da miséria, nos diversos recantos do mundo, não só aqui no Brasil, mas nos diversos recantos do mundo, na África, na Ásia. Estamos vivendo tempos nos quais o feminicídio ainda está presente, em que o preconceito ainda está presente e que o racismo ainda está presente. Então, se nós formos analisar a situação do mundo sem o amparo da esperança, sem o amparo na fé, no porvir, nós vamos nos perder. Primeiro, eu queria comentar com vocês sobre a mitologia grega. Logicamente, eu não sou um grande conhecedor de mitologia grega, mas o que nós lemos, alguma coisa a respeito, é que Pandora foi uma mulher que recebeu de Zeus, que era o Senhor Supremo, era o Deus que era considerado o pai de todos os deuses, e também ele que direcionava os raios e trovões, ele que comandava os raios e trovões. Então Pandora, em determinada ocasião, ela recebeu de Zeus uma caixa, e Zeus disse para ela: "Olha, você não abre essa caixa, porque se você abrir, vai ter problema para a humanidade." E aí a Pandora guardou a caixa, mas ela era uma mulher muito curiosa. E aí, num determinado momento lá, ela resolveu abrir a caixa. Aí foi saindo a guerra, foi saindo a fome, foi saindo a agonia, o desespero. Quer dizer, os diversos males que nós conhecemos no mundo, fome, guerra, miséria, foi tudo saindo dentro da caixa. Aí a Pandora ficou apavorada, né? Aí ficou apavorada, falou assim: meu Deus não, né? Que
E na época eles ainda não acreditavam em Deus, né? Não falavam em Deus, eles falavam em Zeus. Aí eu falava, o que que eu faço? Aí ela ficou ali sem saber o que fazer, até que ela olhou dentro da caixa e tinha lá uma luzinha verde lá no fundo da caixa. Aí ela falou assim, bom, eu vou ver o que fazer, né? Aí ela pegou a luz, né? Quer dizer, ela botou a mão lá no fundo da caixa, a luz saiu de dentro da caixa e se transformou numa menina. Uma menina muito bonita, de olhos... naquela época o padrão de beleza grego era olhos claros, né? Uma menina de olhos claros, muito bonita. E aí a Pandora pergunta para ela, quem és, minha menina? Aí a menina fala assim, eu sou a Esperança e eu vou sair pelo mundo para amenizar os males que você espalhou, porque enquanto os homens tiverem esperança, eles saberão conviver com os males do mundo. Então a gente vai agora, feita essa explicação, né, bem rápida e bem superficial, né, da lenda de Pandora, que a gente sabe que a nossa sociedade ocidental, ela tem na filosofia grega, no pensamento grego, a sua origem. Então, os diversos áreas de conhecimento que nós temos no Ocidente são oriundos da filosofia dos gregos. Inclusive, no livro A Caminho da Luz, o nosso irmão Emmanuel nos relata que os gregos eram capelinos. Eles trouxeram aqui para o nosso planeta conhecimentos que permitiram que a humanidade se desenvolvesse bastante. E nós temos também, no mundo grego, dois precursores de Jesus, que foi Sócrates e Platão. Então Sócrates, ele sabia da existência do mundo espiritual. Ele sabia da possibilidade da comunicabilidade dos espíritos. E hoje, quando se fala em daimon, na verdade é uma palavra grega que significa espírito. E aí foi confundido com demônio, porque na origem da palavra daimon significa espírito. Então Sócrates falava, eu tenho um demônio familiar, mas o demônio que ele falava era um espírito que o acompanhava, um espírito amigo, que o inspirava para que ele pudesse fazer o seu trabalho. E aí nós sabemos que na história de Sócrates, ele foi envenenado, foi morto por envenenamento por cicuta. Por quê? Porque ele começou a ensinar conceitos que iam de encontro aos interesses dos políticos e dos religiosos daquela época. Qual era a situação dos políticos e dos religiosos na época? Era igual, atualmente ainda nós temos essa posição, infelizmente, né? Passados muitos e muitos milênios, de manter o povo na ignorância. Então havia a chamada doutrina esotérica, ou seja, era a doutrina que era ensinada dentro dos templos gregos. Lá dentro dos templos gregos havia os chamados iniciados, que eles sabiam em relação a essa questão da mediunidade, sabiam em relação a essa questão da comunicabilidade dos espíritos, da imortalidade da alma, enfim, tudo o que o doutrina espírita ensina, eles sabiam. Só que eles não ensinavam para o povo. Eles diziam que os espíritos, que nós sabemos que convivem conosco o tempo todo, eram deuses e que tinham que ser adorados. Então essa era a doutrina exotérica, quer dizer, o que se ensinava fora do templo. Então aí tinham os diversos templos dos deuses. Um dos mais famosos era o chamado Oráculo de Delfos, que tinha a pitonisa. A pitonisa, quando ela dava alguma orientação, ela tinha uma manifestação mediúnica. Então havia um caldeirão com uma substância alucinógena que provocava o desdobramento anímico. A gente sabe que a alucinógena provoca o desdobramento anímico. Ela
ela cheirava aquela substância, entrava em transe mediúnico, e o espírito que se manifestava, que dizia que era o Deus, né? O Deus Apolo, mas a gente sabe que não, aquilo ali era um mediunismo, dava uma orientação. Então, era isso que acontecia. E Sócrates sabia de tudo isso e começou a falar que nada disso, aquilo ali era para ser levado em conta. Então, aqueles interesses de manter o povo na ignorância, de o povo ter que se obrigado a levar oferendas para os templos, de pagar dízimo, né, para o sacerdote, aquilo tudo ia cair por terra se eles tivessem conhecimento de que não era necessário o templo religioso para que ele pudesse se comunicar com os espíritos, que ele podia, sem intermediários, poderia se comunicar. E aí o Sócrates foi vítima de uma trama e ele foi condenado a beber cicuta. No dia da execução dele, a esposa dele levou para ele um método de fuga. Ela conseguiu a chave da prisão dele e falou assim: olha, vamos comigo que vamos fugir daqui, vamos para outro país, eu te amo, não quero que você acabe desse jeito. E Sócrates se recusou, falou assim: se eu me fugir agora, eu deixarei de ser Sócrates, eu deixarei de ser um filósofo. Então, foi isso que aconteceu. Então, voltando aqui ao texto, nós sabemos que o que é a poesia da dor? É a presença das dificuldades e das provas que temos que enfrentar diariamente no mundo de provas e expiações. Isso é a poesia da dor, isso é inerente ao mundo que nós vivemos. E essa dor muitas vezes corta a carne das nossas almas, ou seja, essa dor, ela muitas vezes está muito presente na nossa vida, ela deixa realmente marcas profundas. Então, se nós formos vencidos pela dor, nós vamos enveredar por caminhos perigosos, que são a revolta, o desespero, o desânimo e os vícios. A revolta leva você a ficar com raiva do mundo, a desacreditar nas pessoas, a achar que ninguém presta, né? O desespero te leva a um estado de nervosismo constante que faz com que você fique mais violento. Você fica mais violento, qualquer coisa quer brigar, quer discutir, quer sair no tapa com todo mundo, pega a revólver, pega a faca. O vício leva você ao suicídio indireto. Fumar demais, comer demais, usar droga, isso vai te levar para o suicídio indireto. E nós temos então que nos contrapor a esse processo, entendendo que nós estamos no mundo para enfrentarmos e superarmos as nossas dores. Nós não podemos sucumbir com as nossas dores, nós temos que superar as nossas dores. Nós temos que, amparados na fé, temos que superar a nossa dor. Então, a esperança, ela vem principalmente a partir do momento em que acreditamos em Deus, em Jesus, e que procuramos amar o próximo como a nós mesmos. Por que isso? Pelo seguinte, por que a doutrina espírita é chamada de Consolador Prometido? Porque nós vamos falar o seguinte, aqui o texto está falando aqui, ó, eu lá estarei para dizer que seus entes queridos não morreram. Ou seja, quando a gente perde um ente querido, é lógico que nós temos um impacto emocional, é lógico que nós podemos chorar, é lógico que nós vamos sentir, mas nós temos que entender que esses entes queridos não estão mortos, eles estão afastados de nós provisoriamente, temporariamente, e eles retornarão um dia. E retornarão de que maneira? Quando nós desencarnarmos, nós iremos reencontrá-los e programaremos futuras reencarnações nas quais estaremos juntos novamente. Então isso é importante nós entendermos, né? O que significa transformar gritos de agonia em fogueiras de renovação? Quando nós compreendemos
que nós estamos aqui no planeta para conseguir conviver melhor com as dificuldades, conseguir conviver melhor com os desafios existenciais, nós estamos acendendo nas nossas emoções fogueiras de renovação. Estamos nos renovando, estamos nos elevando, estamos fazendo com que essa situação da dor se transforme numa renovação. E o que ocorre? De que maneira que a gente faz isso? Através da prece, através da frequência a uma religião, que pode ser a casa espírita, pode ser a igreja evangélica, pode ser a igreja católica, pode ser o terreiro de Umbanda, o terreiro de Candomblé, ou seja, nós vamos nos vincular ao grupo de religiosos ou de religiosidade que nos afinizamos, porque Deus está em toda parte, não é só na casa espírita que Deus se encontra, não é? Feito isso, nós vamos estudar a doutrina pela qual nós nos afinizamos, ou seja, o católico e o evangélico vão estudar a Bíblia e vão colocá-la em prática no seu dia a dia. Quando você coloca a Bíblia em prática no seu dia a dia, você vai ver que tem gente que sofre muito mais do que você e não está reclamando tanto quanto você. Tem pessoas que têm muito mais dificuldade que você, que são deficientes físicos, são deficientes mentais, são pessoas que são desempregadas, enfim, existe sofrimento para todo lado e você está reclamando, não é? É lógico que a gente também está dizendo aqui que você tem que se conformar, tem que se sentir feliz com o sofrimento alheio, não é isso, mas você não perder a esperança, porque tem gente que tem muito mais dificuldade e está vivendo. E a partir daí, o que você tem que fazer, né? Feita essa análise, feita essa renovação espiritual, caminhemos ao encontro da dor alheia. Ao invés de a gente ficar só pedindo a Deus para nos ajudar, vamos pedir ao Pai que ajude aqueles que necessitam mais do que nós. Então vamos visitar um asilo de idosos, vamos nos vincular a alguma tarefa na casa espírita, né? Na evangelização. E aí com isso nós vamos sentir, né, aquela chuva de verão refrescando as brasas do desespero, porque aí você estará solidário. Como nos fala Joana, quem é solidário não é solitário. Então, meus irmãos, finalizando aqui o nosso comentário, é basicamente isso, né? A esperança tem que fazer parte da nossa vida. A esperança em dias melhores e a esperança de que nós estamos lutando pela renovação planetária, pela regeneração da nossa egrégora mundial, né? E temos que acreditar que realmente um dia todos nós seremos felizes. Nós sempre encerramos o nosso comentário com um texto, né, evangélico. E hoje esse texto que nós vamos ler é uma homenagem ao Espiritismo, que é a religião pela qual nós nos afinizamos, e temos aqui a doutrina espírita como um parâmetro para a nossa existência. Então olha só o que diz o texto, e esse texto também é de J. Marques. A terra encontrava-se envolta em escuridão. O poema de Jesus jazia esquecido num vulcão de sentimentos nefastos, quando uma pérola brilhou nos horizontes planetários. A simplicidade do cristianismo primitivo fora substituída pela pompa das igrejas cobertas de mármore, pelas delícias das mesas recheadas de ilusões, pela luxúria de Sodoma e Gomorra, que dominava mentes invigilantes. Os sacerdotes do mundo inteiro perdiam ovelhas para o materialismo. A ciência, com barrete frígio das revoluções impensáveis, clamava orgulhosamente: nós matamos Deus. Deus não existe. Nos laboratórios, comprovamos que o universo é uma fabulosa obra do acaso. Diante de tanto caos, as pedras dos túmulos começaram a falar.
As pérolas enterradas pelo tempo desabrocharam e novamente quebrou-se o silêncio das revelações esquecidas. Para chamarem a atenção dos homens, as almas começaram a movimentar os objetos. Muitos imaginaram tratar-se de ações das ondas eletromagnéticas, efeitos da física, da eletricidade, dos átomos. Contudo, uma voz poderosa rebateu teorias mecanicistas dos incrédulos e disse: Deus não está morto, ele vive. O universo é obra divina e Deus trabalha o tempo todo, unindo, poetizando, clamando, perdoando, anexando, amando. Ó vós, que duvidais da misericórdia divina, Jesus prometeu a vinda do Consolador, que é o restaurador dos princípios baixos da poesia infinita. Diante dessa voz ressurgida a partir do brilho das pérolas da vida, o materialismo calou-se e Jesus retornou, trazendo consigo uma pleiade de espíritos amigos que semearam a luz pelo mundo afora. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro.